Então, por exemplo, quando eu estou na frente de alguém, eu falo, Renato, eu estou com uma X demanda, eu estou aqui angustiado com o meu trabalho. O que meu mapa natal tem a dizer? O mapa natal não vai falar do trabalho, não vai falar que profissão, mas ele vai apontar, por exemplo, a tua relação com a comunicação. Falou, olha, aqui a potência era de uma comunicação X. De repente, depois de 30 anos de experiências, de consciência, essa potência de comunicação foi trabalhada. E ela, por exemplo, ela pode revelar uma relação com os outros a partir dessa comunicação. Então eu posso falar de profissão a partir da experiência, da potência da comunicação aqui, como ela se desenvolveu no tempo e como hoje ela se apresenta, entendeu? Entendi. Então o tempo, ele marca a potência e ele dá campo para a experiência. E aí a gente consegue interpretar. Entendi. E nós somos influenciados, porque a todo momento, imagino, as modificações dos astros, enfim, quando se fala de eras, de períodos, de um exemplo que todo mundo fala, Mercúrio que está retrógrado, enfim, nós somos suscetíveis em que nível para essas mudanças? Tá, os astros não obrigam, os astros não impelem, os astros levam a possibilidade de. Então, assim, essa ideia de que somos determinados não existe. Não existe. Fundamentalmente, o que a gente pensa é o seguinte. E aí, recorrendo um pouquinho à ideia da sincronicidade do Jung. O que é sincronicidade? A grosso modo, né? Que aí a gente precisaria de mais tempo para falar sobre a estrutura do pensamento junguiano. Mas são relações de questões aparentemente diversas, mas que têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, você tem os astros, uma determinada mitologia se formando a partir das relações dos astros e uma determinada necessidade do humano. Quando você tem o mesmo sentido simbólico disso, ocorre uma sincronicidade. Então, é nessa sincronicidade que a gente trabalha, não na ideia de que os astros obrigam, ou os astros mandam emanações. Eu até considero que tem várias escolas que falam, os astros têm alguma correlação física, tem alguma relação causal de interferência. Tem gente que acredita, e não é meu caso. O que eu leio, como eu leio a astrologia, como eu leio essa questão da influência, existe uma leitura do momento. O momento tem qualidades. Na hora em que eu tenho essa mesma qualidade em consonância entre um indivíduo e o tempo dele, aí você encontra o fato e você encontra, por exemplo, a ideia de acontecimento astrológico. Então é mais ou menos nesse sentido. Agora, falar que isso determina as ações humanas, aí não. Porque mas existe livre-arbítrio. Entendi, mas existe assim, trazendo para uma conversa mais do coloquial, no sentido assim, existem marés favoráveis e não. Como tempo, estou dizendo assim, a partir do meu mapa natal, como hoje o cosmos se apresenta, enfim, para o Ivo, essa fase pode ser mais... Vamos dividir em duas, favorável ou desfavorável, vai. Isso existe, a grosso modo, dizendo. Então. Ou não? Os gregos os gregos antigos tinham, principalmente da antiguidade clássica, tinham um conceito para um tempo positivo, chamado de kairos. Kairos? O que é kairos? O tempo favorável, o tempo bom. Tá. Aquilo que foi uma conjunção de fatores que gerou o tempo propício. E esse tempo propício faz com que o indivíduo flua sem resistências. Então, o que acontece? Quando você tá... E aí eu volto à sincronicidade. Quando você está num momento, digamos assim, o teu mapa natal, ele mostra, por exemplo, a determinadas posições planetárias, determinadas estruturas planetárias vibrando
num sentido, por exemplo, de você se realizar mais... voltar ao grau da comunicação, na comunicação. Então, esse ponto de comunicação está muito forte no seu mapa. Se você busca caminhos onde essa comunicação vai ser estruturada a partir das experiências que você escolha ter, esse é o tempo positivo. O tempo positivo é sincrônico. Eu não sei se eu fui... então, assim, eu não creio que exista momentos negativos ou momentos não bons para algo. O que eu acho é que existe o Kairos. O que você tem que saber, o que você tem que desenvolver, o que você tem que ter em termos de atenção para um desenvolvimento consciente para aproveitar aquele momento que o mapa indica, entendeu? Entendi. Eu acho que é mais um desenvolvimento consciente. O que você tem que desenvolver para aproveitar esse momento? Sim. É isso que o mapa fala. Seja ele favorável ou desfavorável naquele momento da tua vida. Então, eu não acho que exista essa ideia de momento desfavorável. Desfavorável. Essa ideia de não faça porque não tá bom. Mas vamos lá. Isso é uma das coisas que acontece mais em consulta. Você fala, quero ir viajar, esse momento é positivo? Chega assim. Vou dar um exemplo meu, vamos lá. Mercúrio retrógrado, como você falou. Mercúrio que é o tá na moda. Tá na moda. Não, sempre teve. Sempre teve. É o momento de não saiam para casa, corram para as montanhas, tranquem as portas. Mercúrio retrogradou. Só vai dar porcaria. Por quê? Mercúrio, a simbologia de Mercúrio, que é absolutamente importante dentro da astrologia, ele remete à ideia de pensar e como eu vou agir a partir desse pensar. Mercúrio, ele é o organizador do sistema nervoso central. Ele trabalha em pegar excitações, transformar essas excitações em cognição e ação. Então, qual é o ponto fundamental de Mercúrio? Você conseguir agir, você conseguir organizar o agir a partir de um ponto mental. Ele é um drive extremamente mental dentro da astrologia. Se Mercúrio está retrógrado, as pessoas acreditam, bom, eu estou confuso, está tudo confuso, vai dar porcaria porque eu não consigo organizar o fazer e o pensar e a excitação ao mesmo tempo. E não é nada disso. O que é um planeta retrógrado? A retrogradação não existe na natureza, nenhum planeta anda para trás na natureza. A retrogradação é simplesmente uma perspectiva. Seria mais ou menos o seguinte, você olhando da Terra, você olha um planeta. Esse planeta, ele está em velocidade diferente ao observador da Terra. Em alguns momentos, essa velocidade, as órbitas vão se cruzar e você vai ter a impressão que o planeta, por conta da velocidade diferente da Terra, está andando para trás. Mas isso é só uma perspectiva de quem está aqui. Isso não existe na natureza. Entendi. Como que se pegou essa interpretação? Ora, aquilo que o planeta representa, se o planeta está andando para trás, tudo que o planeta representa vai andar para trás, vai dar problema em tudo. E Mercúrio é o senhor da comunicação, porque ele organiza a excitação, faz da excitação um espaço cognitivo para depois responder ao meio, isso é comunicação. Isso é a teoria da comunicação. Bom, se Mercúrio está retrógrado, comunicação vai ficar confusa, o pensamento vai ficar confuso. Então, problema não é. A gente pode entender que Mercúrio retrógrado é simplesmente um momento de fale menos e pense mais. Use mais introspecção. Não tenha tanta pressa de ser responsivo. Pensa. Fica mais quietinho. Então, um Mercúrio retrógrado não significa um problema, mas significa um momento mitológico, um momento de sentido que é melhor você parar. Não faça nada no automático. Não é que vai dar problema, mas pensa nas suas respostas. Pensa no automático. Agora você coloca isso numa sociedade que não tem espaço de reflexão, que tudo está no automático, tudo está no líquido e, principalmente, tudo está no imediato. Mercúrio retrógrado passa a ser um antagonista da nossa contemporaneidade.
Então, então aí Mercúrio fala assim, vai dar tudo errado. Olha, meu apartamento que eu moro hoje, eu achei durante o Mercúrio retrograda de 3 a 4 vezes por ano, dependendo do ano. Eu achei esse apartamento num Mercúrio retrógrado. Eu comprei ele na outra retrogradação de Mercúrio e mudei na outra retrogradação, ou seja... E simplesmente aconteceu, não que você ficou programando. Não, simplesmente aconteceu e depois que eu fui passando pelas experiências, eu fui dando risada, porque se você fosse para qualquer astrólogo mais cartesiano, ia falar assim, jamais compre, jamais assine e jamais inicie nada sobre Mercúrio retrógrado. Eu fiz as 3 coisas sobre Mercúrio retrógrado. Olha só. Por quê? Porque eu sabia que exatamente a ideia de introspecção era o mais digamos assim, forte sobre Mercúrio retrógrado, não negativo. Então é isso que os astros fazem. Os astros te dão considere a possibilidade de, nesse momento, você agir com essa potência. Pense nessa potência. Então, e sempre tem isso. Sempre estamos regidos por o que é do momento. É isso? O momento, o que é o tempo, se não uma sucessão de momentos infinitos? Aquilo que eu falei no início, a astrologia é a arte de interpretar o momento. Então, o que você vai fazer? Você vai dar sentido àquele momento. Mas vale, por exemplo, para quem estiver buscando entender astrologia, enfim. Por exemplo, hoje mesmo, literalmente, nós estamos existe um nome do momento atual. A gente pode qualificar o momento atual. Por exemplo, hoje o Sol está no final de Libra, está 28 graus de Libra, a Lua está em Escorpião, Vênus está em Libra, Mercúrio está em Escorpião, Marte está em Escorpião, Júpiter está em Câncer, e assim vai. Isso quer dizer o quê? Ou alguma coisa, eu tô falando no geral, no macro. Então, isso tem tem. Macro de tem. Vamos lá. Tá. Você pode pegar cada um desses planetas. Eu sou libriano, sou do dia 2. Não sei se tem algum valor. Não, sim. A gente está no final do período libriano. E todo final de signo é uma análise sobre o próprio signo. Todo final é uma síntese. Tá. Né? Então, quando você entra lá nos últimos dias do signo, é bom dar uma parada e pensar, o que eu fiz nesse período? Qual foi o que Libra me trouxe esse ano? Então, tem sim, mas vamos lá. Você pode pegar, para qualificar o tempo, esse momento, cada um desses planetas. Cada um desses planetas está falando uma coisa e tem relações. Mas eu acho que isso seria fragmentar a realidade. Como eu trabalho. Eu tento colocar o mapa numa perspectiva total. Quando eu vou tanto interpretar o mapa natal, quanto eu vou interpretar o momento, eu olho de cima. Eu tento fazer uma integração daqueles arquétipos. Eu tento fazer uma síntese, porque, o Sol está falando uma coisa, está falando numa direção. A Lua está falando numa direção. O que é a função do astrólogo se não pegar esses mitos e transformar isso numa mitologia? Então, se eu tenho o qualificativo do tempo, eu só vou ter esse qualificativo se eu tiver a total leitura de todos os símbolos englobados naquele momento. Uhum. Então, como que eu poderia falar hoje? Por exemplo, você tem muita coisa em Escorpião hoje. Olha, talvez fosse o caso de a gente começar a pensar, como a gente está saindo de um período libriano, como que eu aprendi a ocupar um lugar a partir de mim e a partir do outro? Como que estão as minhas relações de poder, as minhas relações de alteridade? Como que eu me coloco perante ao outro, ao desejo do outro e ao meu desejo? Quais as relações que isso pode... É uma possibilidade. Sim, agora, entendi. Se eu for ver os planetas mais lentos, Urano, Netuno e Plutão, eles dizem coisas muito mais amplas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos questões muito importantes. Nós tivemos a entrada de Urano em Gêmeos. E a última vez que Urano passou em Gêmeos, nós estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial. A última vez? A última vez. O ciclo uraniano é de 84 anos. Então,
a ideia, Gêmeos é o arquétipo, é o signo da comunicação. É o signo da relação entre mentes. Não só da comunicação verbal, mas em tudo aquilo que eu dependo de troca de informações. Urano, a grosso modo, a gente pode falar que é o quebra-paradigma. É aquele que introduz a quebra do paradigma como uma mudança. Urano, ele rege, a grosso modo, as rupturas por conta da estagnação de algo. Não é uma mudança aleatória, é uma mudança de um sistema que já mostrou estar estagnado. Então, o que acontece com Urano entrando em Gêmeos agora? A gente está falando em mudanças dos paradigmas da comunicação. Como os indivíduos encaram a comunicação? Fake news. Interessante. Como que a comunicação se estrutura socialmente? Como que a gente pode levar a comunicação para um espaço de maior debate? E aí eu posso fazer isso com todos os planetas. Mas a ideia é olhar de cima e falar, bom, qual é a síntese do momento? Não sei se foi isso. Entendi, foi isso. Né? Agora, a astrologia ela é fundamental como um tema de crítica ao momento que a gente está passando. Crítica. A astrologia propõe, considere a fazer uma crítica ao momento que a gente está passando. Então é isso. Que ótimo. E fala para mim, por exemplo, as pessoas hoje com o horóscopo a gente falou horóscopo de jornal, né? Quase nem existe mais jornal. Mas os signos, ou como as pessoas se baseiam ali por aquelas informações antes de começar o dia, ou hoje tem muito no Instagram, né? Pessoas que falam, se você é de peixes, não sei o quê. Isso tem valor, ou um valor grande, ou é mais algo tão superficial que não se deve levar muito em conta? É caricato. Mas como toda caricatura é uma sombra daquilo que é caracterizado, né? Tá. Tem um ponto. O signo solar é querer te descrever a partir da cor dos olhos. Tá. Então, assim, como que é feito o horóscopo de jornal, né, o horóscopo diário? A partir da posição da Lua. A partir da posição da Lua em relação aos outros astros. Porque, veja, a partir de Júpiter, o Júpiter tem o retorno dele a cada 12 anos, Saturno a 29, então eles vão estar semana a semana, não vai ser tão grande a mudança. Os outros planetas são mais rápidos, mas nada tão rápido de ser diário. A única coisa que é diária no mapa de astros é a Lua. Então, mais ou menos, o horóscopo é construído em relação ao transcorrer da Lua e da relação dela com o resto do mapa. É válido? É, mas como um leve indicativo. É só isso. É superficial. Sim. É querer te descrever pela cor do teu olho. A cor do teu olho é essa, mas não é você. Aí entra um grande debate da astrologia. Para que serve a astrologia? Uhum. Se eu falei no começo que para mim a astrologia é a arte da interpretação do tempo, e também falei da questão da consciência e da autonomia, eu falar que a astrologia ela condiciona a ação humana, o fazer humano, eu estou depondo contra a consciência, estou depondo contra a autonomia. Eu estou depondo contra isso. A astrologia não é determinista. A astrologia não fala isso é assim. A astrologia fala o seguinte: considere, a partir dessas características que nós temos aqui no coletivo, que potências você tem para interagir. A astrologia é um debate. A astrologia é um pôr possibilidades na mesa. Quando as pessoas me procuram principalmente para fazer o primeiro mapa, para conhecer o mapa natal, eu falo o seguinte: olha, nós vamos fazer uma reunião sobre você mesmo. Eu vou te apresentar algumas possibilidades. Você vai fazer escolhas a tua vida inteira. Todos os dias da tua vida você está fazendo escolhas. Deixa que eu apresente para você algumas possibilidades que podem te ajudar nas suas escolhas. Astrologia é isso. Legal. Em última instância,
Astrologia é considere essas possibilidades para suas escolhas. As escolhas continuarão sendo suas. Sendo suas. E sempre serão suas. Porque se você tirar a escolha da mão do ser humano, você tira a essência do ser humano. Então a astrologia é um debate sobre escolhas.